Porque Tov, Haverins, Hakol Besede, Shabbat Shalom, Erev Shabbat Shalom, hoje é véspera de sábado, como sempre, vamos correr para preparar a nossa casa, fazer as halotes, preparar o nosso kiddush, e vamos aqui para a sexta leitura da nossa porção da Parashá de Bo. Sexta parte. Meus amigos, só recapitulando aqui, a quinta parte de ontem ela foi curta, tá? Nós só tivemos aquela questão do que Deus repetiu para Moshe sobre a questão de como teria que se fazer a preparação, né, do Corban de Peça, da oferenda de Peça. Nós entramos aqui na questão sobre como você deve ensinar os seus filhos, como você deve falar para uma criança quando ele lhe perguntar algo, tá? Dando continuidade aqui, versículo 29 do capítulo 12. Era meia-noite, e Deus matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó sentado em seu trono até o primogênito do prisioneiro no calabouço, e todo primogênito de animal. O faraó se levantou nessa noite, e ele, juntamente com todos os seus servos, todo o Egito. Houve um grande clamor no Egito, já que não houve uma casa onde não houvesse um morto. Ele clamou a Moshe e a Arão à noite e disse: levantem-se e saiam dentro do meu povo, também vocês e também os filhos de Israel. Vão e sirvam a Deus como vocês disseram. Também peguem seus rebanhos, seus gados, como vocês disseram, e vão. Abençoe-me também. Os egípcios pressionaram o povo e se apressaram a deixar a terra, porque eles disseram: nós todos iremos morrer. O povo levou a sua massa antes que estivesse levedada. O restante foi enrolado em seus mantos sobre os seus ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moshe lhe dissera e pediram dos egípcios artigos de prata e ouro e roupas. Deus fez com que o povo achasse favor aos olhos dos egípcios. Emprestaram a eles, vaziaram o Egito. Os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens adultos a pé, além das crianças. Também uma grande mistura subiu com eles, e rebanhos e gados, uma grande quantidade de pecuária. Eles assaram a massa que tinham trazido do Egito em tortas não levedadas, pois eles não tinham fermentos, pois eles foram expulsos do Egito e não puderam demorar-se. Também não tinham preparado provisão. Os filhos de Israel permaneceram no Egito durante 430 anos. E foi ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, que todas as legiões de Deus deixaram o Egito. Esta é a noite guardada para Deus tirá-las da terra do Egito. Esta é a noite que Deus permanece guardada para os filhos de Israel por todas as gerações. Deus disse a Moshe e a Arão: esta é a lei do sacrifício de Pêssar, nenhum estranho pode comer dele. Todo escravo pertencente a um homem ao qual foi comprado com dinheiro deve ser circuncidado, então poderá comê-lo. Um residente ou um assalariado não poderá comer dele. Ele deve ser comido em uma única casa. Não tire da casa qualquer parte de sua carne para fora, e não quebre seus ossos. Toda a comunidade de Israel deverá fazê-lo quando um convertido juntar-se a vocês. Ele deve oferecer o sacrifício de peça a Deus para que ele possa oferecê-lo. Todo varão deve ser circuncidado, ele então será como um nativo na terra. Nenhum circunciso poderá comer dele. A mesma lei será tanto para o nativo quanto para o convertido que se junta a vocês. Todos os filhos de Israel fizeram como Deus tinha instruído a Moshe e Arão, assim fizeram. Foi nesse dia em que Deus tirou os filhos de Israel do Egito em suas legiões. Logo no versículo 29 aqui, meus amigos, do capítulo 12 do Êxodo, nós vemos aqui que aquilo que eu havia comentado na parte anterior, diz assim: era meia-noite e Deus matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó sentado em seu trono até o primogênito do prisioneiro no calabouço e todo o primogênito do animal. Era meia-noite. Nós havíamos comentado que Moshe fala assim, por volta da meia-noite, na porção anterior, e lá nós explicamos o porquê.
tá? Os magos poderiam falar, não, não foi precisamente à meia-noite, porque é óbvio, cada um tem ali o seu período, né? Vamos dizer assim, os magos poderiam dizer, ah, não foi precisamente à meia-noite, porque no nosso relógio, né, vamos dizer assim, não era meia-noite. Então, para que não houvesse isso, Moshe falou por volta. Mas o versículo 29 diz claramente que Hashem, Deus, passou a meia-noite, tá? E matou todo o primogênito do faraó no Egito. O faraó se levantou nessa noite, ele juntamente com todos os seus servos e todo o Egito. Houve um grande clamor no Egito, já que não houve uma casa onde não houvesse um morto. Aqui, meus amigos, o Midrash ele nos conta que o faraó ele ouviu um clamor e começaram a aparecer os seus servos e os seus servos começaram a falar sobre os mortos no Egito. E o que aconteceu? O faraó ele se levantou na noite, desesperado, né, atrás de Moisés e Aarão, procurando saber onde que eles moravam. Então ele bateu em cada casa. E em cada casa que ele batia, ele perguntava para Moisés e Aarão. E os próprios Yehudim, os próprios judeus ficavam espantados. Como que pode o próprio faraó sair numa noite batendo nas casas procurando? Tão grande era o desespero do faraó como o desespero no Misrai. Aqui o Midrash também nos conta que, na verdade, Deus fez com que aquela noite ela ficasse clara para que todo o Egito visse os seus mortos, tá? E mais um detalhe importante aqui de se ressaltar é que não havia em nenhuma casa um morto, que não houvesse um morto, né? Daqui nós entendemos, o próprio Urashi comenta que em todo lugar tinha um primogênito, tá? Outro detalhe importante aqui que Urashi comenta, eu vou comentar com vocês, que fala assim, desde o primogênito do faraó, né? No versículo 29, Urashi comenta assim, o faraó também era o primogênito, mas ele permaneceu vivo entre os primogênitos. A respeito dele disse, né, lá no Êxodo 9:16, mas por isso lhe fiz ficar, para lhe mostrar a força. Ou seja, Deus fala lá em Êxodo 9:16 porque ele havia de deixar o faraó vivo. O faraó também era um primogênito, tá? Então Deus fala para ele, por isso lhe fiz ficar e conclui, para lhe mostrar a minha força, quando for mostrar a força dele lá no Mar Vermelho. Então, é o que eu costumo dizer aqui, meus amigos. Em todos esses anos, esses 20 anos de estudo, só de judaísmo, como os outros anos que eu passei na outra religião, né, no cristianismo, por dizer assim, eu nunca parei para perceber como a Torá ela era precisa, como o Velho Testamento ele é preciso, tá? Então nós vemos que lá atrás Deus havia já mencionado que ele iria deixar o faraó vivo e que ele posteriormente lhe mostraria a sua força. Então Urashi ele vem e comenta aqui que o motivo de Deus ter mantido o faraó vivo era porque ele era o primogênito também. Então nada mais do que ele teria que morrer. Por isso o desespero também dele sair à noite no próprio Egito procurando por Moshe e Aharon. E mais na frente Deus fala assim, para que eu lhe mostre a minha força, que vai acontecer quando o povo estiver diante o mar vermelho, tá? Então, o faraó, ele desesperado começa a falar, vocês falaram que somente os primogênitos iam morrer. Só que aqui não há nenhuma casa que não tenha ninguém morto. Então ele achava que alguns primogênitos já haviam falecido antes. Então como é que pode ter uma casa ter um morto? Aqui nós também entramos num comentário de Irashi em relação a essa questão, que diz assim que as mulheres egípcias elas traíam seus maridos. Então elas tinham filhos com vários outros homens.
né? Então, se uma mulher ela teve relação com 5 homens, então de cada um ela gerou um primogênito. Então, era impossível que em alguma casa não houvesse um morto, tá? Isso aqui é um comentário que Irache faz. Então, dá para se entender todo o desespero e o porquê que a Torá diz que em nenhuma casa não existia uma casa que não houvesse um morto. E diz assim: o faraó, vão, saia de dentro de meu povo. Também vocês, também os filhos de Israel, vão e sirvam a Deus como vocês disserem. Também peguem seus rebanhos, seus gados, como vocês disseram, e vão. Abençoe-me também. Então aqui cumpre-se a palavra de Hashem, que eles iriam ser expulsos do Egito. Que eles não sairiam dali simplesmente por vontade própria, mas também que eles seriam expulsos. E diz assim o versículo 33, os egípcios pressionaram o povo o povo a se apressar a deixar a terra, porque eles disseram, nós todos iremos morrer. Como eu disse no versículo agora anterior, Kirashi comenta, ou seja, você não disse, Moshe, que só morreriam os primogênitos, então como os maridos não sabiam que suas esposas os traíam, então em cada casa poderia haver vários primogênitos, eles achavam que não só os primogênitos estavam falecendo, mas também outros, tá? Essa é a interpretação aqui do Rashi. O povo levou sua massa antes que estivesse levedada, o restante foi enrolado em seus mantos sobre os seus ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme Moshe lhe dissera e pediram aos egípcios artigos de prata e ouro e roupas. Ou seja, a massa não deu nem tempo de levedar, matzá. E os egípcios saíram apressando o povo judeu a ponto de falar, levem a prata, levem o ouro, levem roupas, conforme Deus tinha dito lá para Abraão lá atrás, que eles seriam peregrinos numa terra estranha, e que eles iriam ser escravos durante um tempo, e que eles iriam sair com grande riqueza dessa escravidão. Então nós vemos a mensagem, a profecia de Hashem se cumprindo aqui no nosso texto. E diz assim que Deus fez com que o povo achasse favor aos olhos egípcios e prestaram a ele, esvaziaram o Egito, ou seja, o povo não queria, estavam no desespero de morrer, passaram tudo para o povo judeu. Os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote, haviam 600 mil homens. A Torá conta homens a partir dos 22 anos, aí aqui inclui-se as mulheres, inclui-se aqui as crianças, então dariam muito mais de 600 mil pessoas. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui para nós é que diz assim, versículo 38, também uma grande mistura subiu com eles. O que Rashi comenta, uma mistura de várias nações de convertidos se juntaram a eles. Isso aqui está no Zoa, lá no volume 2, na página 45b. Isso aqui vai dar uma... como é que eu posso dizer? Vai fazer nos entender uma situação lá na frente. Eu quero que vocês entendam bem que não só saiu o povo judeu do Egito. Essa aqui é uma mensagem profunda, eu vou deixá-la mais para o final. Mas também saiu várias outras nações que também eram escravos no Egito. E isso sem não dizer também egípcios que também viram o que Deus havia feito durante todo esse tempo com as 10 pragas, também falaram, não, nós também vamos contigo, porque nós sabemos que Deus é com vocês. Aqui entra um assunto bem profundo que eu comentei com vocês. Eu vou fazer questão de ler todo esse comentário de Irache. Eu fiquei devendo para vocês entenderem toda essa questão, tá? Então eu vou me focar um pouquinho nela aqui para nós não passarmos em branco isso, que é a situação dos 430 anos. Diz assim, os filhos de Israel permaneceram no Misrai, no Egito 430 anos. E foi ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia que todas as legiões de Deus deixaram o Misrai, o Egito. Vamos lá. Eu vou ler um comentário de Irache aqui, ele é bem extenso, tá? Mas nós vamos tentar explicar aqui parte por parte para ver se eu consigo transmitir a interpretação correta do que Deus está falando aqui, tá? Então, Rashi comenta aqui, Sheloshim Shana Ve'aba Meot Shana, tá? Eu
vou traduzir aqui para o português para vocês. Ao todo, desde que nasceu Isaac até agora, tá? Se passaram 400 anos. Tá bom? A partir do momento em que Abraão teve um filho, a profecia, teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles, está lá em Gênesis 15, 13, tá? Gênesis 15, 13 está essa profecia que Deus havia falado. Passou a ser cumprida. Transcorreram-se mais 30 anos a partir do pacto de Ben-Habetarim, até que Isaac nasceu. Então vamos entender aqui essa primeira parte do comentário. Nós temos aqui mais algumas partes desse comentário, não disse que ele é extenso, mas vamos terminar de esclarecer essa questão dos 430 anos, que é traduzida erroneamente aí por muitos, tá? Ou seja, desde que nasceu Isaac, quando nasceu Isaac, se começa a contar. Eu já havia comentado, porque a profecia que Deus deu para Abraão falou assim: teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles. Tá? E daqui nós entendemos que quando Abraão ele recebe essa profecia, ele nasce o menino, começa-se a contar, porque Abraão estava vivendo em terra estranha. Eu já contei isso para vocês em porções anteriores, que ele teve que comprar até o campo de Macpelá para poder enterrar a sua esposa, quando ele passou um tempo ali perto da terra de Siquém, dos filhos de Rete ali. Tá? Então eles já estavam vivendo em terra estranha, em que não eram deles, porque é assim que Deus fala: teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles. Tá? Então, a partir do nascimento de Isaac, se começa a se contar até o tempo que eles entraram e saíram do Misraim. Isso dá 400 anos. Nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Transcorreram-se mais 30 anos a partir do pacto de Ben-Habetarim, ou seja, quando Deus deu essa promessa para Abraão, quando Deus falou sobre isso para Abraão, ele fez aquele pacto que ele fez com Abraão, onde eles cortavam os animais, e Deus passou no meio juntamente com Abraão. Então, daquele tempo até o nascimento de Isaac, se deu 30 anos. Tá? Nós somamos os 30 anos daquele dia que Deus falou até o nascimento de Isaac, tentando mais os 400 anos que eles passaram peregrinando até a saída do Egito, se dão certinho os 430 anos. Irache ele comenta aí: não se pode dizer que esses 30 anos foram todos no Egito, porque Querate, que estava entre os que chegaram com Jacó ao Egito, preste bem atenção nisso daqui, soma de todos os anos de Querate, todos os anos de seu filho Amram, e 80 anos de Moshe na saída do Egito. Não se esqueça, Moshe tinha 80 anos de idade quando ele entrou no Egito e quando ele saiu, quando ele entrou para resgatar o povo judeu. E o resultado não alcançará todos esses anos. Forçosamente, Querate viveu muito dos seus anos antes da descida do Egito. Então, o que Irache está querendo dizer aqui? Vamos entender. Querate era um dos filhos dos filhos de Jacó, da tribo de Levi, tá? Ele desceu até o Misraim naquela época, juntamente com Jacó, e quando Yosef mandou buscar o seu pai para ele descer, tá? Então você pega assim, você soma todos os anos de Querate, todos os anos do seu filho Anam, tá? E os 80 anos de Moshe, que Anam era o pai de Moshe e Aharon e Miriam. Então você pega os anos de Querate, óbvio que quando Querate já desceu para o Egito, ele já tinha passado vários anos antes, ou seja, ele viveu dentro do Egito ali, mais uns 60, 70 anos. Teve os anos do seu filho Anam, ou seja, você vai somar, porque é óbvio que quando ele estava no Egito, ele teve o seu filho, você vai pegar dos anos dele juntamente com os anos de Anam, que é o pai de Moshe e Aharon e Miriam, mais os 80 anos de Moisés, que é óbvio que Moisés, com seus
40 anos, provavelmente quando saiu ali do Egito, foi viver com o seu sogro, né? Ele também tinha os anos dele juntamente com os anos do pai dele, Anã. Ou seja, se o pai dele, Anã, faleceu com 133, 137, não me falha a memória agora, vamos pegar os 40 anos que Moshe estava no Egito, você pega desses 40 anos, você vai fazer essa soma toda, não vai dar os 430 anos. Tá? Então, o que acontece? Além de que muitos dos anos de Aram estão incluídos nos anos de Kehat, é o que nós estamos comentando aqui, ou seja, muitos anos que Aram tinha, que era o pai de Moshe, também estava incluído nos anos de Kehat. Igualmente, os anos de Moshe também estão excluídos nos anos de Aram. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Ou seja, não se chega ao total de 400 anos. Não consegue dar nem os 400 anos, contando-se a partir da chegada no Egito. Assim, somos obrigados a dizer que também os outros lugares onde os patriarcas habitaram foram incluídos como chamados de peregrinação, que foi o que Deus falou para Abraão. Vamos lá. Inclusive em Hebron, conforme foi dito, foi aí que Abraão e Isaac residiram. E a Torá diz, a terra de suas peregrinações, em que residiram, lá em Êxodo 6, ou seja, a terra das suas peregrinações, não era o Misraim, ou seja, está contando tudo. Portanto, precisamos dizer que a profecia deve saber que teus descendentes serão estranhos em uma terra que não é deles, se refere ao período desde que Abraão teve filhos, e quando se conta os 400 anos desde o nascimento de Isaac, se encontra que desde a chegada ao Egito até o Êxodo foram transcorridos 210 anos que eu havia comentado nas porções anteriores. Então entendam bem, no Egito eles ficaram desde a descida de Jacó até lá, até a saída, se transcorreram foram 210 anos. Somando-se tudo, desde o nascimento de Isaac até o pacto das partes, se dão os 430 anos certinho. Foi justamente o que Deus disse a Abraão. Eu espero que nós tenhamos ficado claro agora que quando a Torá fala desses 430 anos, é desde o que Deus falou para Abraão. Tá? Versículo 42 diz assim: esta é a noite guardada para Deus tirá-los da terra do Egito. Esta é a noite de Deus que permanece guardada para os filhos de Israel por todas as gerações. Rashi comenta assim: a noite guardada que Deus estava esperando a fim de cumprir sua promessa de tirá-los da terra do Egito. Esta é a noite de Deus, esta é a noite a respeito da qual ele dissera a Abraão: nesta noite eu vou resgatar os seus filhos. Permanece guardada para os filhos de Israel por todas as gerações. Desse momento em diante, os judeus ficaram protegidos dos espíritos prejudiciais, conforme está escrito, e não permitirá o destruidor. Versículo 23 aqui. Ou seja, quando Deus fala que ele preparou essa noite, ele lembra dessa noite, que futuramente o povo de Israel permanece guardada para os filhos de Israel por todas as gerações, é uma época propícia que Deus estabeleceu na criação do mundo para o povo judeu, onde nada nessa época pode acontecer de ruim. Nós vamos ver isso daqui nos comentários aqui. Entendam bem. Assim que terminou o prazo do exílio, Deus não os manteve nem mesmo por um piscar de olhos. No 15º dia de Nissan, os anjos vieram até Abraão para trazer-lhes a notícia do nascimento de Isaac. No 15º dia de Nissan, Isaac nasceu, e no 15º dia de Nissan, o decreto entre as partes foi decretado. Ou seja, dentro dessa data está toda a conclusão das promessas de Deus, desde o nascimento de Isaac, desde o pacto das partes, tá? E desde o anúncio que Deus havia dado sobre o nascimento de Isaac, tá?
Aí nós entramos aqui na questão das leis de quem pode e quem não pode fazer parte do Corban de Pessa, da oferenda de Pessa. Vamos terminar por aqui. Deus disse a Moisés e a Arão, esta é a lei da oferenda do Pessa. Nenhum estranho pode comer dela. Todo escravo pertencente a um homem, o qual foi comprado com dinheiro, deve ser circuncidado, então poderá comê-lo. Ou seja, naquela época que tinha o povo judeu tinha os seus escravos, os seus servos, se ele fosse circuncidado, ele poderia comer. Tá? O texto aqui ele é bem simples. É claro que tem um monte de comentários de Irache aqui, mas eu vou tentar trazer de uma maneira que vocês possam entender. Porque por mais que esteja no nível literal, o comentário de Irache muitas das vezes é complicado até para nós aqui mesmos entender. Então vamos lá. Um residente ou um assalariado não poderá comer dele. Por quê? Porque ele não estava debaixo do jugo do seu patrão, no caso ali, um judeu. Ele deve ser comido em uma única casa. Não tire de qualquer parte de sua carne para fora e não quebre os seus ossos. Aquilo que Deus havia falado para Moshe anteriormente. Tá? Eu vou ler o comentário aqui de Irache. Em um único grupo, que quer dizer isso? Aquele que registraram para o consumo da oferenda não pode se separar em dois grupos. Essa passagem se refere à separação da lista de dois grupos, ou talvez a passagem signifique literalmente ser uma casa só. E isso viria a nos ensinar que se começaram a comer o pêssego no quintal e choveu, eles não poderiam entrar na casa, mas não é essa a interpretação. Para que não interpretamos dessa forma, a Escritura diz das casas, no plural, nas quais comerão, a partir dos quais deduzimos que quem come poderá comê-lo em dois lugares. Ou seja, como eu disse, uma das vezes o comentário de Racha aqui ele é complicado. Ele está dizendo que, então o texto está dizendo que fala das casas, então quer dizer que eu não posso comer no quintal, porque o versículo está falando labeit, né, da casa. Não, não é isso que está dizendo. Ele está querendo dizer que são várias casas, mas que você deve fazer isso dentro do seu grupo, o seu grupo que você fechou, formou para se comer o corban de peça. Toda a comunidade de Israel deve fazê-lo. Quando um convertido juntar-se a vocês, ele deve oferecer o sacrifício de peça a Deus para que ele possa oferecê-lo. Todo varão deve ser circuncidado, ou seja, aquele que se aproximou, aquele que está dentro do povo judeu, que se converteu, ele pode comer, desde que ele seja circuncidado. Mas é óbvio que aquele que se converteu ao judaísmo, se converteu à fé monoteísta, ele vai circuncidar, então ele pode participar do ceder de Pessa. Ele então será como um nativo na terra. Nenhum circunciso pode comer dela, ou seja, aquele que, entendam bem, qualquer um que se chegue a Deus, que faça parte, que ele se converter, no caso aqui, que ele está no meio do povo de Israel, Deus ele fala, ele será como um nativo, não tem distinção nenhuma. A mesma lei será tanto para o nativo quanto para o convertido que se junta a vocês. Mais uma vez, todos os preceitos que Deus deu, e ainda vai dar lá no Monte Sinai, para Moshe, vai fazer parte daquele que se converteu. Todos os filhos de Israel fizeram como Deus tinha instruído a Moshe e Arão, assim fizeram. Foi bem nesse dia que Deus tirou os filhos de Israel do Egito em suas legiões. Meus amigos, eu poderia falar mais para vocês a questão aqui dentro da visão judaica sobre a questão do Ger Toshav, que é aquele que reside no meio do povo judeu, mas é até onde ele não, vamos dizer assim, ele não fez a conversão, mas ele reside, tá? Isso aqui também é tratado aqui dentro dos comentários de Irache, tá? Mas eu digo assim, não é muito pertinente aqui no momento para nós estarmos falando. Então eu vou deixar por isso aqui hoje. Eu quero dizer para vocês que cada vez daqui para frente vai ficar mais, eu posso dizer, vai ficar mais didático, vai ficar mais literal os comentários. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque a partir daqui para frente nasceu o povo judeu.
A partir dali para frente, Deus vai dar suas leis, seus mandamentos. E tudo que vai ser passado é pertencente ao povo judeu, à cultura judaica, tá? Eu vou tentar trazer para vocês aqui da melhor maneira possível, por quê? Entendam bem. Você jamais vai entender algo sem você estar por dentro do povo. Eu vou usar o povo judeu aqui como exemplo. Nós acabamos de comentar aqui sobre o Ger, o convertido, e o Ger Toshav, aquele que quer residir, mas não quer abraçar todas as leis. Tá? Ele é um residente ali, ele está no meio do povo judeu. Ele entende porque ele está no meio, então ele começa a viver. Tá? Quando eu comecei esse canal, esse era o meu intuito. É porque, como eu estou já há 20 anos no judaísmo, então eu consigo entender, tá? Eu tenho contato com a comunidade judaica, eu tenho contato com rabinos, então eu consigo entender a interpretação da Torá no seu idioma, no seu contexto original. Muitas das vezes pode parecer difícil que eu trago para vocês aqui um comentário em relação a isso, porque isso não é familiar a você, tá? Então, quando eu comecei esse canal, esse era o meu intuito, era tentar trazer de uma pessoa que não é judeu, que se abraçou o judaísmo, para você poder entender numa linguagem não judaica, o que é você entender o judaísmo. Eu não vou me estender sobre esse assunto, eu quero trazer esse assunto pertinente a um vídeo único, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que daqui para frente vai vir muitas leis, vai vir muitos mandamentos, leis que podem ser entendíveis, leis que não são entendíveis aos olhos, mas que foram dadas por Deus, tá? Então, eu quero dizer bem claro para vocês que a partir de agora para frente, vamos entrar nos profundos dos mandamentos de Deus. O porquê disso, o porquê do tefilim, o porquê dos tzitzit, tá? Vamos começar a entrar o porquê de você comer isso, não comer aquilo, o que pode e o que não pode comer. Por que eu tenho que guardar tal dia e outro não? Nós vamos entrar no profundo dos mandamentos, porque agora nasce a nação de Israel, nasce o povo judeu, tá? Como não poderia deixar de falar, o que nós temos para nós tirarmos o dia de hoje sobre essa leitura? A primeira coisa que eu tenho para falar para você é sobre libertação, tá? Eu não falo de uma libertação física, como o povo estavam saindo, eu falo de uma libertação daqui. Por que eu falo de uma libertação daqui? Porque hoje nós não somos escravos, muitas das vezes fisicamente. Deus nos livre. Eu sei que ainda tem pessoas que passam por essa situação. Mas o nosso tipo de escravidão hoje, ela começa aqui e começa aqui. Por quê? Hoje, meus amigos, pode parecer, pode não parecer, mas nós somos refém de muitas coisas. Tá? Muitas das vezes você não percebe como muitas vezes você perde o seu tempo em coisas que não são edificantes, eu digo assim, para a sua própria vida, para aquilo que não vai te agregar, não vai te crescer em nada. Tem gente que elas ficam presas o dia todo na tela do celular, ela fica o dia todo ali, ó, passando a tela assim, vendo o que fulano, ciclano, beltrano e por aí vai outros tranos que estão fazendo, e ela esquece de ela própria viver. Então esse é um dia que Deus mais uma vez convoca eu e convoca você, se liberte da escravidão mental. Seja você mesmo, pare de viver a vida dos outros e viva a sua vida. Assim como o povo de Israel, eles estavam cativos fisicamente, mas eles viviam como judeu, como eu já comentei, eles usavam o idioma hebraico, eles se vestiam diferente, eles permaneceram com os seus nomes. Nós temos que, no meio de toda essa revolução, eu vou dizer uma revolução tecnológica, que cada vez mais nós ficamos presos a telas, a comentários, né, e filtros.
Muitas vezes você pode não perceber, mas você acaba virando um escravo daquilo. Então Deus convoca a libertação da mente. Como também eu falo de libertação do coração. Quantas pessoas hoje, né? Acho que é a geração da depressão. O quanto de pessoas que nós não ouvimos que se mataram, tiraram a vida, pessoas novas, adolescentes, porque não se sentiam bem na sociedade, não se sentiam alocados dentro de um grupo, tá? Então eu peço para você nessa hora, nesse momento que está ouvindo isso, se você porventura se sente assim, saiba que você está no seu lugar. Que nesse momento Deus fala, se liberte, tire isso de dentro de você, porque você é quem você é. Você não precisa fazer parte de grupo A ou B. Entendam bem, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quando chegar naquele grande dia, perante Hashem, perante o trono de Hashem, Deus não vai perguntar para você por que você não foi o Amauri, por que você não foi fulano, ciclano. Ele não vai perguntar isso para você. Ele vai perguntar para você, Amauri, por que você não foi o Amauri? Por que você ficou olhando tal vida de tal? Você tinha que ser você. Eu te criei assim, você tem que ser você mesmo. Então saia desses filtros, saiam dessas telas. Vivam as suas vidas. Se libertem dessa escravidão virtual, vou dizer assim. Porque é isso que hoje nós temos. Tá? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. 15 de Nissan, o dia que o povo saiu, o dia que Deus estipulou, a noite que Deus estipulou, e ele trouxe para todos e disse que naquela noite seria uma noite, um dia especial. Então, eu convoco a vocês, se liberte daquilo que te prende. Eu sei que não é só isso, existe muito tipo de prisão, pessoal. Sabe, pessoas presas em relacionamentos abusivos, pessoas presas em empregos que não sabem, que não é o que elas querem fazer. Se liberte, tome uma atitude na sua vida. Meus amigos, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Mais para frente, como eu digo, vou entrar em cada coisas bem mais profundas. Eu vou tentar trazer o melhor que eu tenho aqui de conhecimento. É óbvio que tem muita coisa aqui, mas eu vou tentar trazer aquilo que pode se aplicar na minha e na tua vida, tá? Para mim e para você, eu não sou judeu, então eu preciso que se aplique sobre mim aquilo que é para mim, tá? Se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, Ele me trouxe, Ele me colocou aqui, eu demorei, mas eu estou aqui. Eu vou trazer muito conteúdo para nós entendermos a Bíblia no seu contexto original. Vamos desmistificar tudo que mistificaram durante esses mais de 2000 anos, tá? Porque eu sei que aqui ninguém gostaria de ter uma publicação sua tomada e ser posto como fosse daquela pessoa e ela vir tomar aquilo e falar que é dela. Isso daqui não é a minha história, não é a história do povo brasileiro. Isso aqui é a história do povo judeu. Essa aqui não é a minha letra, é a letra do povo judeu. Isso aqui é o hebraico. Não é a minha história, não é eu que vou interpretar. É eles que vão interpretar. E não entendam mal. Quem deu para eles foi Deus. Tá? Eu tô preparando um vídeo, estou fazendo as minhas anotações aqui, eu vou trazer um vídeo só para falar sobre essa questão de as testemunhas de Deus. Nós vamos se aprofundar sobre isso para ver se a gente consegue entender, sabe, de uma vez assim por todas, porque a interpretação da Torá vem do povo judeu. E eu poderia ir mais longe, eu não quero citar isso, embora eu esteja no começo do vídeo, eu não quero citar, mas tem uma passagem dentro de um livro aí, da religião predominante no caso, que ele fala justamente isso, que a interpretação é do povo judeu e não existe fora disso. Tá? No outro vídeo eu trago isso, nós entenderemos melhor. Amigos, fiquem com Deus, 40 minutos, não tem como, é a palavra de Deus, é o Lashon HaKodesh, é a língua sagrada, nós temos que falar. E mais uma vez,
se liberte, saia dessa prisão, seja ela qual for, porque nesse dia Deus está falando comigo, está falando com você. Todalabale, Ritraote, nos vemos só amanhã ao término do pôr do sol, quando já chegar o término de Shabat. Todalabale, Ritraote, fique com Deus, uma ótima sexta-feira, um Shabat Shalom, e que Deus possa fazer toda sorte de bem sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. É assim que Ele quer. Vim Mirum. Amém. Dizemos todos. Amém. Tchau, tchau.